Bem-vindos aqui a uma nova série do canal que será intitulada Como Criar Loja Online. Ou seja, nós vamos abordar aqui alguns vídeos em que eu vos vou explicar como é que vocês podem criar uma loja online para vocês venderem os vossos produtos. Há uma série de passos que vocês têm de executar até a loja ficar concluída. Nós vamos aqui abordar aqueles aspectos que eu considero iniciais para se criar então a loja. E para mim, neste primeiro vídeo, achei interessante começarmos pelo tema de criar um domínio. O que é criar um domínio? É criar um endereço em que as pessoas podem escrever o endereço da vossa página, acederem à página e depois então fazerem as compras na vossa página dos produtos que vocês estiverem a vender ou até dos vossos serviços. Para mim acho que é mais importante e é o primeiro passo que devemos executar, que é fazer então a criação do domínio. Porquê? É mais importante até, na minha opinião, do que criar a empresa. Eu acho que se deve criar primeiro o domínio e só depois a empresa, caso vocês queiram constituir uma empresa. Porquê? Porque o domínio, vamos imaginar que vocês já têm um nome para a vossa empresa. Se vocês registram primeiro o nome e depois vão registrar o domínio, pode não haver o nome que vocês querem atribuir à empresa já disponível como domínio. Ou seja, o ideal é tentar encontrar primeiro um domínio que esteja disponível, em que vocês podem registar e depois então criar o nome da empresa com base no domínio que vocês escolherem. Obviamente que o nome da empresa não tem de ser necessariamente igual ao do domínio, mas na minha opinião o domínio deve ser então aqui a primeira coisa que vocês devem registar. Há vários sites onde vocês podem registrar o domínio. Nós vamos aqui abordar em Portugal o site que se chama dominios.pt. Vamos então aqui ao site de dominios.pt. Este é um site em que vocês podem criar domínios, criar alojamentos em que vocês vão poder saber também mais informações sobre isso num vídeo mais tarde, criar próprios endereços de e-mails associados aos vossos domínios, mas isto já abordaremos. A primeira coisa então a considerarmos é criação de domínio, ou seja, como é que vocês podem criar aqui um link para uma página vossa para ele ficar disponível para qualquer pessoa aceder. Vocês podem criar neste site, que é o dominios.pt, eu diria que é um dos sites mais conhecidos a nível nacional, pelo menos em Portugal. Vocês podem ir aqui a domínios, registar um domínio. Vocês clicam aqui para criarem o vosso domínio e vamos imaginar que vocês querem criar um domínio, por exemplo, eu vou fazer aqui a título de exemplo excepcional, que é, por exemplo, sapateiro incrível. Ou seja, vocês querem, por exemplo, que o vosso site, vocês são sapateiros e querem que se chame www.sapateiroincrível. A primeira coisa a saber é pesquisar se o domínio está disponível. Vamos ver se está disponível. Pesquisar. E ok, vemos que este domínio sapateiroincrível.pt estaria disponível. Agora, o domínio, vocês podem ter várias terminações de domínio. Pode ser um domínio que é www. o nome que vocês designarem.pt, ou .com, ou .website, ou .site, ou .online, ou .eu, etc. E consoante a terminação, vocês vão ter associados preços diferentes. Aquilo que eu recomendo sempre é o .com. Porquê que é o .com? Porque, ora bem, vamos clicar aqui .com, pesquisar a ver se está disponível. Está disponível, sapateiroincrível.com, porque com é a designação mais universal, ou seja, vocês ao terem um site .com, a maioria das pessoas quando pesquisa por um site, pesquisa .com, porque foi a primeira designação de sites, digamos. Depois vocês têm a designação de sites locais, portanto, como o site é português, podem definir, por exemplo, .pt. Se estivessem a criar um domínio noutro país, por exemplo, em Espanha seria .es, que é o domínio de Espanha, mas aqui para Portugal o ideal é ou .pt ou .com. Eu, por definição, acho que é sempre melhor e mais útil começar pelo .com e depois criar, caso vocês queiram, um .pt também. Ter sempre as duas opções. Embora seja mais caro, vocês podem ver aqui que até é a versão mais cara, 9,5€. O EU até acaba por ser um pouco mais caro, mas é, na minha opinião, a melhor opção. Um .com é universal e será o ideal. Se quiserem também gastar mais algum dinheiro e colocarem também um .pt, até podem criar os dois. Um .com
e um .pt. Mas, obviamente, se preferirem gastar menos, podem apenas criar um .p. Mas se vocês pensarem num contexto universal, o ideal é mesmo criar o domínio que vocês pretendem, .com. Ok. Está disponível. Vamos aqui adicionar ao carrinho, só para vocês verem. Eu não vou fazer o registro propriamente do domínio, é para vocês só verem aqui como é que aparecerá. Vamos então continuar. Ok. Depois vocês têm aqui a parte de gestão de DNS, nós não vamos abordar para já, que é gratuito. Podem definir aqui proteção de ID, também isto são funcionalidades adicionais, não é obrigatório vocês registarem-se, mas estamos aqui a falar apenas do domínio, que nós escrevemos aqui como sapateiroincrível.com e vocês podem então registar assim o vosso domínio. É assim, o vosso domínio vocês podem sempre associar a um alojamento, ou seja, o domínio é a designação do nome onde as pessoas acedem, mas depois isso está associado a um site que está, um website que está dentro de uma base de dados. E a base de dados é o alojamento onde vocês colocam toda a informação do vosso site. Ou seja, não basta ter o nome de um domínio, poderemos dizer que será a morada de uma loja. Num contexto real, nós temos a morada da loja, mas depois temos a loja propriamente dita, ou seja, existe um edifício. Existe um edifício em que tem a vossa loja propriamente dita. Isso será então o alojamento. Para já, vamos ficar por aqui. Eu vou terminar para já este vídeo. Este é apenas a falar-vos sobre o domínio e como vocês podem criar. Eu poderia continuar aqui, depois fazer pagamento para ficar com o domínio registado, mas isto também tem aqui a opção de se associar já um alojamento. Nós para já vamos abordar o alojamento num segundo vídeo. Para já era só para terem esta ideia de como criarem domínio. Podem criar no domínios.pt e então depois proceder ao pagamento para ele ficar registado. Para mim é a primeira opção que se deve fazer. Obrigado então pela vossa visualização destes vídeos, espero que tenham gostado. Vemo-nos então num próximo vídeo. Adeus!